Olá pessoal, tudo bem? Chegando com mais um de 30 e 30 e hoje é cedo. Hoje já vou começar cedo aqui, o dia tá bonito, tem sol e tal, e ontem nas conversas do meu dia com os meus clientes, né, surgiu um insight muito legal. A gente está na reta do final do ano, né? Não sei em que momento você está assistindo isso, se é de manhã, de tarde ou de noite, se é no final do ano ou se é em algum outro momento, mas existe uma coisa muito importante que acontece agora no final do ano. Que é o quê? Algo que acontece o ano todo, mas que nesse ano se acentua mais, que é como lidar com clientes difíceis que aparecem agora no final do ano. Nós temos clientes que elas já ao natural, elas são difíceis, mas a gente consegue conversar com elas no dia a dia e passa a dominar o cliente. Agora no final do ano é uma época que a gente espera que tenha muito movimento, que tenha muita gente no salão. O que vai acontecer? Vão aparecer clientes que não são suas clientes e que automaticamente vão chegar e você não conhece, ainda não tem uma certa conexão com ela. E muitas estão difíceis. E a nossa conversa de hoje, do de 30 em 30, aquele período do dia, 30 minutinhos para a gente evoluir, crescer, trocar algum conhecimento aqui, no de 30 em 30 de hoje eu quero trazer essa reflexão sobre como lidar com clientes difíceis no final do ano. Teu dia está começando aí, eu tenho certeza que tem muita coisa para fazer, mas vem comigo nessa reflexão que eu garanto que no final das contas vai ser mais fácil de lidar nesses 40 dias que a gente tem aí para o final do ano. Bora lá? Então, o cenário do final do ano, né? O que acontece no final do ano que é tão caótico assim e que aparece tanto cliente desse jeito? Primeiro, o final de ano ele é maravilhoso para o salão. O movimento fica mais alto, aparecem muitas clientes novas e aumenta o faturamento, né? Então, é um período que todo mundo espera que ele dê bons frutos, que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer. Mas também é uma época em que aparecem muitas clientes difíceis, né? Clientes novas, e clientes novas vêm muitas vezes carregadas de clientes difíceis, com pressa, orçamento curto, expectativas irreais e pouca conexão, né? Tu ainda não conhece essa cliente, tu não tem muito contato com ela, é a primeira vez, ela viu o teu trabalho de alguma forma, daqui a pouco viu numa rede social, alguma coisa assim e tal. E o que eu quero te mostrar é como lidar com tudo isso sem perder a tua energia. Clientes difíceis têm uma tendência a roubar nossa energia, né? Ela escoa, tu tem que manejar muita coisa, tu fica mais tenso, tu não tá na tua zona de conforto, porque ela é nova. E às vezes uma cliente nova, que ela é difícil de lidar, ela suga muita energia, rouba bastante. Num dia muito corrido, que são os dias agora do final do ano, isso pode te impactar de alguma forma. Então o que eu quero te explicar é como lidar com isso, como passar por esse momento ali. E aqui tem uma reflexão que tem que ficar no teu radar, tá? O cliente, ele faz o que o profissional permite. Essa é a primeira reflexão do dia, tá? O cliente faz o que o profissional permite. Quem conduz o atendimento é você que é profissional. E nessa época, com clientes difíceis, clientes novas, ou você marca o território e deixa isso bem claro, ou a cliente ela vai acabar tomando conta e vai atrapalhar o teu andamento do dia a dia. Então vamos lá, vamos por esse caminho. Por que surgem tantas clientes difíceis nessa época do ano, né? Surgem muitas clientes, mas por que surgem essas clientes difíceis? Às vezes nem é tanta cliente difícil assim, mas como é um período de sobrecarga, a gente já está muito cansado, muito corrido no salão, uma cliente atrás da outra, tu tem pouca folga entre uma cliente e outra. O que grava na tua cabeça? Aqueles atendimentos que são mais difíceis. A gente tem uma tendência mental a fixar coisas negativas que nos fazem gastar mais energia, que nos criam complexidade. Então é por isso que essa parece assim, nossa, só aparece cliente difícil. Na verdade não, aquela cliente que é fácil tu não grava. Tu grava aquela que te deu mais trabalho, que te desgastou mais, roubou mais energia. Então, por que surge cliente difícil nessa época? Em primeiro lugar, emergências de final de ano. Querem tudo para ontem. São clientes que elas nem têm o hábito de frequentar com assiduidade o salão, né? Elas não estão toda semana no salão, elas não fazem periodicamente, mas quando chega no final do ano, tem aquela emergência de final de ano, porque eu preciso fazer meu cabelo, eu preciso estar bem para as festas de final de ano e tal, né? Tem todo aquele rito de passagem de um ano para o outro e as pessoas querem estar bem nessa transição.
Então a emergência de final de ano faz isso aparecer. Vão vir clientes e vão tentar se encaixar nos horários. Outra questão que torna difícil nessa época do ano é a falta de vínculo. Cliente nova não conhece o teu método. Ela até viu o teu trabalho, ela pode ter visto no Instagram uma foto tua ou ter sido indicado por alguém, mas ela não conhece o teu método de trabalho. O que é isso? Não tem vínculo, ela não sabe o que tu está fazendo ali, ela não entende o processo. Ela traz uma expectativa dela de como o atendimento deveria ser, e muitas vezes é diferente do que ela pensa. Eu trabalhei com um profissional quando era escovista. Ele cortava o cabelo e passava o cabelo, né, passava a cliente para que nós, os escovistas, a gente fizesse a finalização. Então a gente escovava o cabelo que ele tinha cortado. Tinha algumas clientes que estavam lá pela primeira vez, elas achavam aquilo muito estranho. Ué, tu cortou e tu não vai escovar? Por que é ele que vai escovar se eu marquei contigo? E aí ele tinha um grande poder de convencimento. Ele falava que eu sou a pessoa que corta, a minha equipe, eles são preparados para escovar. Então ele tinha o posicionamento. Aconteceu comigo uma vez, uma cliente disse, não, eu quero escovar contigo, eu marquei contigo. Ele disse, não, tu marcou comigo o corte. Quem escova o cabelo que eu corto são os meus escovistas. Até porque eles são melhores na escova do que eu. Eu corto todos os cabelos e eles escovam todos os cabelos, eles são bons nisso. Pode fazer a escova que eu vou garantir. Ou seja, o posicionamento dele mostrou para a cliente que aquele era o método. E no final, quando foi concluído, eu escovei o cabelo dela, muito tenso, porque ela já tinha afrontado a equipe, não só ele, mas eu também. E aquela tensão de fazer aquela escova. E o que aconteceu ali? Como ele deu o respaldo, no final ele perguntou para ela, era isso que tu queria? Foi isso que tu me pediu? E ela disse sim. Ele disse, pois é, então, por que ficou bonito como tu queria? Porque ele sabe escovar, eu sei cortar e cada um aqui faz o que tem que ser feito. E ela virou nossa cliente, virou cliente dele de corte e minha cliente de escova, justamente pelo posicionamento, mas precisou que ela entendesse o método, ela não tinha vínculo com a gente, ela não sabia como é que funcionava o método. E aí vai do profissional saber explicar isso. Outra questão que acontece nessa época são expectativas irreais. Querem resultados do Pinterest com preço de promoção. E aí o que é isso? Expectativa irreal. Eu vejo uma foto lá de uma pessoa de um cabelo extremamente trabalhado, cuidado, que o ano inteiro a pessoa passa fazendo uma série de ações naquele cabelo, que o profissional passou para ela e ela chega com aquela foto e diz pro profissional, eu quero isso. O que é isso? Expectativa irreal. E aí tu tem que ir lá e explicar para ela que isso que tu tá vendo é uma foto construída de longo prazo, não de um único momento. Então essas expectativas irreais podem deixar uma cliente difícil de lidar nessa época do ano também. Mais um ponto que é relevante nisso é pressão emocional. Fim de ano mexe com ansiedade, urgência e frustração. As pessoas estão frustradas porque o ano está acabando, elas estão se sentindo mal muitas vezes porque não fizeram nada, tem uma síndrome de urgência, tem uma ansiedade com essa virada de chave, essa mudança de momento, e isso deixa o atendimento dessa cliente muito mais difícil de ser feito, porque ela está com uma pressão emocional muito grande. Isso abala a condução do trabalho. Então, é mais um elemento que pode trazer para a tua cadeira, né, ou para o salão, uma cliente difícil de lidar nessa época do final do ano. Muita pressão emocional. E o último ponto que eu separei aqui para falar por que as clientes são mais difíceis, né, algumas clientes são difíceis nessa época, é o orçamento apertado. O cliente quer resolver a vida inteira com um valor mínimo. Por quê? Porque ela normalmente não vai no salão, ela não faz o cabelo, ela não faz outros serviços de forma periódica e ela chega no final do ano com um orçamento apertado, mas ela quer aquela coisa maravilhosa que vai mudar a vida dela no final do ano. Podem perceber que existe uma grande oportunidade no final do ano, né? São muitas clientes no final do ano chegando no salão, mas a gente tem que estar preparado para essas questões que fazem com que uma cliente seja difícil de lidar nessa época. Então, só repetindo para quem está passando aqui agora, elementos que fazem uma cliente ser difícil nessa época do final do ano. Emergência de final de ano, que é tudo para ontem,
falta de vínculo, ela não conhece o teu método de trabalho, ela está pintando na tua cadeira pela primeira vez. Expectativas irreais, ela quer resultados de foto que ela viu sem saber toda a construção que é feita para aquilo. Pressão emocional, a pessoa pode estar num momento de ansiedade, de urgência, de frustração pela virada do ano. E um orçamento apertado, que às vezes ela juntou um pouquinho de grana no ano ali para neste momento chegar e fazer alguma coisa contigo. Cliente difícil não é sobre você, é sobre o momento dela. Isso é uma das coisas mais importantes. Tem um conteúdo aqui, quem não viu, né, vai no meu feed ou lá no meu canal no YouTube, no Leandro Vargas. Vocês também vão ver um conteúdo que eu falo sobre inteligência emocional. E inteligência emocional tem muito a ver com esse momento. E tem a ver com essa frase que eu falei. Cliente difícil não é sobre você. É sobre o momento dela. Ela está em um momento difícil. Não é pessoal. O que o profissional tem que ter nessa hora? Inteligência emocional para entender que é uma situação que vai acontecer, mas que você não tem culpa sobre isso. Você não pode dominar essas emoções que a cliente tem. Você pode dominar as suas, gerenciar as suas e saber que aquilo não é pessoal, não é contra você, ajuda muito nessa hora, porque não vira para um lado de ofensa. É o problema que ela tem, não tem a ver com você. Tem que lidar de forma emocional. Quando eu trabalhava na distribuidora, eu fiquei conhecido na distribuidora como aquele profissional que ia e resolvia o problema dos clientes. Por que funcionava tão bem? Porque eu entendia que o cliente não tinha nada contra mim. Ele estava incomodado com alguma situação que tinha acontecido e que não era comigo. Eu estava ali para resolver. Então, por mais que ele esbravejasse, brigasse, que ele tentasse me tirar do sério, ele não conseguia, porque eu sabia que eu não tinha culpa daquilo. Ele não estava fazendo contra mim. Era uma frustração dele. Então, eu aprendi isso muito cedo. Agora, vamos falar um pouquinho como lidar com clientes difíceis sem perder o teu posicionamento, que esse é o grande segredo. Os grandes profissionais que mais coletam clientes nessa época são aqueles que conseguem lidar com essas clientes difíceis e mantêm o seu posicionamento. Em primeiro lugar, estabeleça limites desde o início. Um exemplo, esse é o valor do serviço. Né? Tem cliente que vai pedir preço, vai pedir desconto, vai não sei o que. Esse é o valor do serviço, teu posicionamento. Outra coisa é, eu quero tal horário. Esse horário não está disponível, mas eu posso te oferecer esse outro horário. Não é? Então, tu deixa claro que tu não tem, mas ao mesmo tempo tu já oferece um outro momento para ela. Esse resultado não é possível em apenas uma sessão. Então, às vezes uma cliente vem com alguma coisa irreal, o que tu tem que te posicionar? Esse resultado que tu quer, ele é possível, mas não em uma sessão só. Tem esta caminhada para chegar nesse resultado. Eu gosto sempre de propor para as equipes de trabalho no salão, quando eu faço um trabalho, né, do meu método de aplicação de aceleração de carreiras ou de negócios, eu proponho para as pessoas que não exista mais não como resposta. Que a gente consiga construir um sim que faça sentido. Então, nessa hora, não dá para fazer. Dá para fazer, mas para fazer tem esse jeito aqui para fazer. Não vai ser em uma sessão, vai ser fazendo isso e tu vai ter que dar a tua parte que eu dou a minha parte. É um combinado entre os dois ali. Limite não é grosseria. Limite é profissionalismo. Quando tu coloca o teu limite perante o cliente, tu tá sendo profissional, tu não tá sendo grosseiro. Tu pode ser mal educado se tu não tiver uma boa comunicação e não conseguir te articular bem. Isso é uma outra coisa. Mas tu te posicionar, falar para o cliente que tu tem isso, que esse é o molde que tu consegue trabalhar, não é grosseria. Isso é profissionalismo. Tu está sendo profissional, dizendo que neste formato eu te entrego o que tu está procurando. Olha como muda tudo. Segundo lugar é conduza o atendimento. Você é o especialista, não a cliente. O que vamos fazer hoje é o que entrega o melhor resultado no teu caso. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu domino a minha técnica, eu sei o que tem que ser feito ali, não é a cliente. Médico não te pergunta o que tu acha sobre um tratamento que ele passa para ti, ele só vai lá e prescreve. Por quê? Porque ele é uma autoridade na área dele. E você, profissional da área da beleza, que domina o seu ofício, você é autoridade. Você sabe o que está prescrevendo e o que está fazendo ali. A cliente tem o direito de não concordar e não querer fazer, e está tudo certo.
Mas eu não vou ceder porque a cliente acha que eu tenho que fazer do jeito que ela quer. Não é isso. Profissional que lidera passa segurança. Esse é o ponto. Quem lidera passa segurança. Agora, se tu ceder a pressão da cliente, tu vai te mostrar inseguro. Então, nessa hora, conduza o atendimento. Bom dia, Jéssica, bem-vinda. Você é a especialista nessa hora. É você que decide o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Profissional que se anula, ele vira alvo de abuso emocional e desrespeito. A cliente não te respeita mais e ela abusa de você emocionalmente. Ela te desestabiliza. Então, manter o controle, ficar como na posição de autoridade, vai suavizar muito mais o teu trabalho com a cliente. E detalhe, como eu falo para todos os profissionais aos quais eu tenho a oportunidade de conversar e conduzir as carreiras, se um cliente não te aceita como autoridade, tá tudo bem, é um direito que ele tem, mas ele não tem o direito de dizer que você não é autoridade. Ele pode até não concordar, ele pode não querer estar ao teu lado, mas você continua sendo a autoridade que você construiu. Continue confiando em quem você é. Não é o cliente que define se você vale mais ou vale menos. A posição é sua, não do cliente. Comunique com ele. Segurança. Para alcançar essa cor, precisamos de X sessões. Essa referência não combina muito bem com o teu cabelo. Olha como tu mudar a tua frase, tu usar termos mais profissionais, vão te encher de autoridade perante o cliente. E se o cliente não concordar, tá tudo bem. As pessoas têm direito de não concordar uma com a outra, mas eu continuo comunicando com educação, com firmeza e demonstrando a minha técnica. Muitas vezes acontece de vocês serem confrontados por uma cliente dizendo que outro profissional falou que faria X. Eu costumo sempre dar uma dica nessa hora de ser muito ético e não falar muito sobre o outro profissional ou sobre outras coisas. Eu gosto de uma frase que é o seguinte: dentro da minha técnica, do que eu conheço, esse é o caminho seguro para entregar o que tu quer e eu te garanto o meu trabalho através dessa minha proposta. E se um outro profissional fala que pode fazer ou que faz diferente, aí são questões que tu tem que ver com ele. Eu não conheço a técnica dele, eu não sei quais produtos ele usa, eu não sei que tipo de trabalho ele faz, mas eu posso te garantir que o meu trabalho, deste jeito que eu estou te falando, que eu vou fazer, desse jeito vai ficar bom. Ah, mas o dele está errado? Eu não sei, eu não conheço. Eu posso falar do meu. Eu te garanto o meu trabalho desse jeito. O que ele faz eu não conheço, então eu não posso falar sobre o trabalho dele. O que é isso? Isso é ética. Isso é ética e profissionalismo. Eu não perco tempo falando do meu colega ou dizendo que ele está mentindo, que ele está enganando. Eu não sei, eu não conheço o trabalho dele. Pode ser que ele tenha lá uma mágica que ele faz que chegue nesse resultado. Mas eu não conheço. O que eu conheço é isso aqui. E eu te prometo que eu vou te entregar o melhor usando a minha técnica, chegando nesse resultado que tu quer. Olha como fica mais profissional, fica muito melhor esse formato de comunicação, que ele mantém a educação, mantém a firmeza e, acima de tudo, sendo ético. Outro ponto importante aqui é controlar as expectativas. Deixe claro o que é possível e o que não é possível. Consigo chegar até aqui hoje, mas mais que isso seria prometer algo que eu não posso entregar. Então, controlar a expectativa da cliente sempre é bom. Eu sempre gostei de baixar bastante a expectativa da cliente, porque tudo que é construído ali em cima é melhor. Né? Quando tu tem menos expectativa e tu entrega uma realidade mais alta, é fácil da cliente dizer: uau, eu nem esperava que fosse tudo isso. Agora, quando tu coloca a expectativa lá em cima e tu só iguala, para ela vira um trabalho comum, porque tu já disse para ela que tu ia fazer aquilo. Baixa a expectativa do cliente, promete menos, entrega mais. Isso tu vai ter um upgrade de encantamento no final e a cliente vai dizer: uau, eu achava que não ia chegar em tudo isso. Que bom.
E aí o que acontece? Quando a cliente percebe que tu entregou algo a mais do que ela esperava, isso constrói valor. Ela acha que ela está pagando menos do que vale e automaticamente ela se conecta contigo. Porque todo mundo quer pagar menos do que vale. Todo mundo quer ter uma coisa premium e pagar por uma coisa que não é premium. Pagar um valor mais em conta. Então, isso está alinhado com expectativa. Se eu boto a expectativa lá em cima, automaticamente eu tenho que entregar. Esse é o jogo. Agora, se eu consigo reduzir um pouco, fica muito mais fácil. Eu controlo a expectativa da cliente e eu entrego muito mais do que ela espera. Essa época é muito perigosa também sobre a questão de preço, né? Tem muita coisa. A gente está aí na semana da Black Friday, né? Quinta-feira, hoje é quarta, hoje é terça. Quinta-feira é Black Friday. Então é aquela semana que tá todo mundo meio que torrando preço, fazendo coisa assim. Se tu quer ver um conteúdo sobre Black Friday, tá aí no meu feed também. Eu gravei semana passada um conteúdo sobre fazer ou não Black Friday, né? Os prós e os contras e o melhor formato para fazer. Então dá uma olhada ali. Vai lá e dá uma olhada também. Agora, o que acontece? Não abaixe preço por pressão. Isso, tu usar a diminuição de um preço, de uma estratégia comercial, que tu pensou sobre o que fazer, ok, tá tudo certo. Mas ceder preço por pressão, isso eu não recomendo. Ninguém tem o direito de colocar preço sobre o teu trabalho. Quem precifica o teu trabalho é você. Você sabe o quanto se desgastou, o quanto evoluiu, o quanto teve que fazer para chegar nesse resultado. Então, concentre no que você tem que fazer, não no que os outros esperam que você faça. Preço não se negocia. Tu pode oferecer algumas alternativas, mas sempre de forma estratégica. Que alternativas tu pode? Pacote com menor preço pela quantidade, então tu coloca ali uma coisa que realmente faça sentido dentro da tua estratégia. Eu vou fazer um pacote que realmente ele tem menos coisas ali dentro e automaticamente o cliente vai pagar um valor um pouco mais em conta. Então eu tenho alternativa para ela. Serviços complementares. Então, quando eu tenho um serviço central, mas eu quero fazer um upgrade, aumentar o ticket médio dessa cliente, eu posso colocar um serviço complementar, aí ele sim com um valor mais em conta para ela ter uma sensação que está ganhando alguma coisa. E isso é legal, né? É a estratégia aquela que o cinema usa quando tu vai comprar uma pipoca média e por R$2, R$3 a mais, tu compra uma pipoca grande. Que tu olha e diz, uau, tô ganhando quase o dobro aqui por R$2, R$3. E isso impacta no faturamento muito, porque o custo é bem baixo. Só que o que tu ganha é muito alto e tu aumenta o ticket médio. Então não abaixa preço por pressão. Cria pacotes alternativos, cria serviços complementares, faz alguns cronogramas já para janeiro, para fazer um up agora, né? Então coloca ali assim, eu tenho agora aqui o cliente veio fazer o trabalho em dezembro. Se ela comprar um cronograma para janeiro, eu consigo fazer um valor mais em conta e eu trago essa cliente lá em janeiro. Então são alternativas, mas baixa preço por pressão de cliente, me faz mais barato, isso não, porque isso fere o teu posicionamento. Se você cede pela emoção da cliente, quem sai perdendo é você. E cada dinheiro que tu tira do teu faturamento para dar um desconto para uma cliente, para dar algum presente para ela, alguma coisa assim, tu tá tirando da tua lucratividade. Tem que ser feito isso com conta, de forma administrativa, pensando no negócio e sabendo por que aquilo está sendo feito. E que aquele dinheiro está saindo de algum lugar. Outro elemento aqui, um elemento importante para como lidar com clientes difíceis, né, sem perder o posicionamento, é proteger a sua energia. Cliente difícil consome energia, né? Ela rouba muita energia. Profissional que não se impõe, ele desaba, ele acaba cedendo, ele acaba tendo um impacto muito grande sobre ele. Então, nessa hora, crie frases de proteção emocional, como eu entendo a sua urgência, mas eu trabalho com agenda programada. Tu está mantendo o teu profissionalismo e não está entrando nesse roubo de energia que a cliente faz. Então eu entendo a tua urgência, mas eu só trabalho com agenda programada. Outra frase legal é, eu quero te entregar o melhor resultado e para isso eu preciso seguir o processo correto. Então eu quero te entregar o melhor, mas eu preciso seguir o processo correto. Só assim a gente vai chegar no resultado.
dizer não também é cuidar do cliente, né? Então, tem gente que tem uma dificuldade muito grande de dizer não. E isso é perigoso, porque o não ele faz parte do processo. Dizer não também é cuidar do cliente. Saber a hora de dizer não, tu está preservando muitas vezes uma cliente. E como transformar cliente difícil em oportunidade, né? Isso aqui é a parte legal de tudo isso. Como tem muita cliente agora, vão ter clientes difíceis, é importante nessa hora saber transformar essa cliente difícil em uma grande oportunidade de negócio. Em primeiro lugar, impressione pela postura. Cliente difícil respeita quem se posiciona. Por quê? Porque ela é uma cliente que ela quer te desafiar. Ela vem querendo te desafiar. E quando ela encontra um profissional que tem postura e que não cai na provocação, que não cai nisso, ela respeita. Então a cliente ela respeita quem se posiciona. Quem não se posiciona, ela domina. E ela acha que tu é fraco e tu vai perder a cliente. Mostre conhecimento. Quando você explica o porquê, a cliente entende. Agora, não adianta entrar numa disputa com a cliente de falar que dá ou não dá, vou fazer ou não vou fazer, tem que fazer desse jeito, se tu não mostra para ela que tu tem conhecimento. Bom profissional que se posiciona, que tem postura, ele tem conhecimento, ele fala com conhecimento de causa. Então, quando você explica o porquê de forma didática, clara, né, na linguagem da cliente, ela entende e ela te respeita. Isso aumenta a oportunidade que tu vai ter com ela. Demonstre segurança. Segurança gera confiança, até nas clientes mais exigentes. Aliás, principalmente nas clientes mais exigentes. Elas acabam cedendo quando elas percebem que tu tem segurança naquilo que tu está fazendo, que tu acredita naquilo. Eu fui educador por muito tempo, são 17 anos, ano que vem vou fazer 18 anos como educador, educando, liderando, ministrando palestras, cursos, seminários. Em muitos momentos eu fui desafiado por clientes. Às vezes no salão, eu vou no salão da treinamento, muitas pessoas que passam aqui, que me seguem, já tiveram a oportunidade de me ver atuando como educador dentro do salão. E inúmeras vezes eu fui desafiado. E o que acontece nessa hora? O que eu mostro para eles? Segurança. E as pessoas têm direito de não concordar comigo. E muitas vezes as pessoas me falaram, nossa, Leandro, como tu não te abala? Eu digo, claro que não. Por quê? Porque as pessoas, muitas ali vão querer me desafiar porque elas querem um momento de... Alguns não concordam com o que eu penso. E tá tudo bem, e não concordar é do jogo. As pessoas têm conhecimentos diferentes. Tá? Eu tenho uma linha de conhecimento, a pessoa vai ter outra. Mas acima de tudo, nessa hora, não é porque a pessoa tem algo que ela me desafia que vai me abalar. Às vezes eu até aprendi com profissionais ali dentro porque eles me mostraram uma visão que eu não tinha. E eu sempre escutei as pessoas justamente para isso. Mas em nenhum momento, até aquele momento que eu mudei de opinião, eu demonstrei insegurança. Eu continuei mostrando confiança e segurança no meu trabalho. Agora, quando uma pessoa me desafia, ela me faz pensar de um jeito diferente, eu vejo aquilo como crescimento, não como demérito. Tem gente que se abala, tem medo de mostrar insegurança. E não é insegurança, eu estou aberto para o novo. Isso também demonstra segurança. Faça o básico muito bem. Atendimento impecável, clareza, educação, método. Isso faz com que a pessoa perceba que tu tem ali um posicionamento e uma entrega exemplar. Fazer o básico muito bem feito é o que realmente molda um profissional. Depois tu vai para aquilo que é mais difícil, mas te concentra em fazer o básico muito bem feito. E para finalizar essa parte aqui de como transformar clientes difíceis em oportunidades, mostra alternativas. Ela pode não levar o serviço hoje, mas ela volta depois. Então tu mostra para ela um caminho, olha, hoje talvez não dê para fazer isso, mas a gente vai fazer tal coisa, vamos por aqui. Constrói com ela uma alternativa. Isso faz com que essa cliente se conecte com você também. Né? Mostrar segurança, mas ter alternativa para o que ela quer. Cliente difícil não quer alguém que aceite tudo. Quer alguém que saiba o que está fazendo. A cliente difícil, ela vai te desafiar. Como é que tu vai dominar essa cliente difícil? Mostrando para ela que tu sabe o que tu está fazendo. Não com arrogância, mas com segurança, com técnica, com conhecimento, com postura. E não deixa virar o fio para arrogância. Não é que eu sei tudo, é que eu domino aquilo que eu conheço. É assim que você vai dominar essa cliente que é uma cliente difícil.
Agora, vamos pensar o seguinte, evite a culpa, assuma o domínio. Culpa não serve para nada na carreira, né? Opa, deixa eu ver aqui. Tá, certinho. Culpa não serve para nada na carreira. O trabalho, ele é seu. O limite é seu. A postura é sua. Você vai determinar essas coisas com essa cliente que é difícil. Cliente difícil vai te testar. Ela vem para te testar. Profissional bem posicionado guia a conversa, né? Ela te testa. Mas quem é que guia o atendimento? Quem é que guia o tom, leva pelo caminho? É você que é o profissional. Você não está ali para agradar. Está para entregar um trabalho ético e de qualidade. Esse é o segredo. Não tem nada de agradar ou desagradar cliente. É fazer a coisa certa. É estar ali para entregar realmente a tua proposta de valor. O domínio está sempre na mão do profissional que sabe se posicionar. Quem não se posiciona perde o domínio. Educação, técnica e postura resolvem 95% dos conflitos. E de 30 em 30, atendimento por atendimento, você constrói uma carteira forte, saudável e sustentável. Até o próximo de 30 em 30.